Olá, crianças, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Então, começando nossa aula de hoje, quinta-feira, dia 13 de maio, língua portuguesa. Leia com atenção o texto para responder o que for pedido. O mutirão da limpeza. O leão papelão convocou uma reunião. Todos foram chegando. O gavião pimentão, o pavão lilico, o leitão bolão, o macaco limão e a ranzinha bilinha. Por favor, façam silêncio. O momento é de atenção. Vocês viram como nossa floresta está suja? Todos tragam água, sabão, vassoura e pano de chão. Isso mesmo, ninguém respeita nada, jogam tudo na mata. O gavião pimentão e o leitão bolão pegaram o escovão e começaram a lavar portões e as janelas das casas. A ranzinha, o pavão e o macaco limão foram cortar os papéis e as latas velhas. A floresta foi ficando linda, tudo limpinho e brilhando. O leão papelão agora é capitão. Se a sujeira começa a aparecer, convoca mutirão com vassoura na mão. Interpretando o texto. 1. Qual o título do texto? Qual o nome do texto? 2. Quem convocou a reunião? Então, quem foi que chamou toda a bicharada para fazer a reunião? 3. Quem chegou para a reunião? Quais foram os bichos que participaram da reunião? 4. Qual era o objetivo da reunião? Por que eles fizeram a reunião? 5. Por onde começou a limpeza? Então, o que eles começaram a limpar primeiro? 6. A palavra floresta é trissílaba, possui 3 sílabas. Retire do texto 2 palavras trissílabas. Então, floresta, né? Se eu for separar as sílabas, fica assim, floresta. Eu bati 3 vezes, né? De novo. Floresta. Então, quando eu bato 3 vezes, é trissílaba. Então, vocês vão lá no texto e achar mais 2 palavras trissílaba. 7. Agora, retire do texto 2 palavras dissílaba. Possui 2 sílabas. Por exemplo, casa. Bati 2 vezes, então é uma palavra dissílaba. Procura lá no texto 2 palavrinhas dissílabas e anota aqui. 7, 7 já foi. Lembre que sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Exemplos: papel. O que mais saiu da minha boca? Foi o pel. Então, o pel é a sílaba tônica, a sílaba forte. Felicidade. O dá aqui, o dá é mais forte. Ânimo, o an é mais forte. Então, toda palavra tem uma sílaba mais forte. Classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Relembrando mais uma vez. Oxítonas, quando a sílaba tônica é a última. Exemplos: sofá. A última sílaba aqui, é o fá. Então, toda vez que a última sílaba for a mais forte, eu chamo essa sílaba de oxítona. Paroxítona, quando a sílaba tônica, a sílaba forte, é a penúltima. Exemplos: relógio, não é a última, agora é a penúltima. Princesa, caderno. Então, aqui seria a última, o der é a penúltima. Então, eu chamo essas palavrinhas que têm a penúltima sílaba mais forte de paroxítona. Proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Exemplos:
médico. Xícara. Matemática. Ó, então não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Então, quando a antepenúltima é a mais forte, eu chamo de proparoxítona. 8. Sublinhe, passa um traço embaixo. Então, sublinhe a sílaba tônica das palavras e classifique-as em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Siga o modelo. Feliz. Chama lá no portão, ó, faz de conta que sua amiga chama Feliz. Tá? É só um exemplo. Você vai lá no portão da casa dela e fala: feliz. Olha o que mais saiu da boca. Foi o lis, né? Então, como a última sílaba é a mais forte, então é uma sílaba oxítona. Abelha. Olha o que mais saiu da minha boca. Foi a última sílaba? Não, foi a penúltima. Então, aqui eu só vou fazer a leitura, depois é com vocês. Árvore, véspera, carnaval. Na outra folha, manhoso, saúde, bicho, esquina e negócio. Agora, história. Os portugueses decidem ocupar o Brasil. Em 1500, quando chegaram ao território que atualmente corresponde ao Brasil, os portugueses não fundaram vilas nem povoados de imediato. Por alguns anos, apenas realizaram viagens para conhecer o litoral brasileiro e explorar o pau-brasil. Contudo, 30 anos após o desembarque de Pedro Álvares Cabral no Brasil, os portugueses decidiram colonizar o território fundando vilas. Com o tempo, alguns desses lugares cresceram e se tornaram cidades. A partir dessa época, o Brasil se tornou uma colônia portuguesa. Assim, a maior parte das riquezas descobertas e cultivadas no Brasil era usada para o enriquecimento de Portugal. Então, só recapitulando, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil pela primeira vez, já haviam os índios que moravam aqui. Então, durante os 30 primeiros anos, eles faziam essas viagens de ida e volta entre Brasil e Portugal. Só que eles não formaram vilas, eles continuaram seguindo o ritmo que já existia aqui no Brasil. Contudo, as nossas riquezas, como o ouro, o pau-brasil, começaram a ser extraídos, retirados absurdamente e foram todos levados para Portugal, enriquecendo assim Portugal, né? A Grande Travessia. No passado, por quase 400 anos, ocorreu a migração. O que é migração mesmo? Quando uma pessoa muda de um lugar para o outro. Migração forçada de milhões de africanos escravizados para a América. Muitos deles foram obrigados a trabalhar no Brasil. Então, os portugueses traziam os africanos para o Brasil para trabalharem como escravos. Eles trabalhavam até a morte sem receber nada em troca. Esses povos eram comprados ou capturados no litoral da África. Para muitos europeus, o comércio de africanos escravizados gerava um grande lucro. Ao embarcarem nos navios, homens, mulheres e crianças passavam semanas nos porões durante a viagem. A falta de água e de comida, as péssimas condições de higiene e a grande quantidade de doenças mataram muitos africanos. Então, infelizmente, naquela época, o povo africano era tratado como um animal, como um bicho, né? É como se eles resgatassem um animal e traziam para o Brasil, sem condições nenhuma de alimentação, de higiene. Então, muitos deles faleciam durante a viagem, eles não suportavam. Que dó, imagina o sofrimento, né? Muito sofrido, judiação. Quando chegavam ao Brasil, os escravizados geralmente ficavam em locais destinados à recuperação deles. Após algumas semanas, eram levados aos mercados. Eles eram tratados como mercadorias mesmo, eles não eram tratados como ser humano. Eram levados aos mercados de escravizados para serem vendidos. A atividade.
Utilize os códigos numerados para descobrir o nome de alguns povos africanos que foram trazidos ao Brasil. Então é o seguinte, nessa atividade, cada letrinha, cada número, aliás, equivale a uma letrinha. Então, número 1, A, número 2, B, e assim por diante. Então aqui vocês vão olhar lá na folha anterior, o número 9, que letrinha que é? Anota aqui. O número 17, que letrinha que é? E por aí vai, tá bom? Aí vocês vão descobrir as palavrinhas. Geografia. Um breve passeio pelas regiões brasileiras. Conhecer nosso país é uma experiência muito interessante. Veremos abaixo as características de cada uma das 5 regiões brasileiras. Então aqui, só para resumir, nós temos o mapa do Brasil. E o nosso território ele foi dividido em 5 grandes regiões. Essas menores aqui são os estados, que nós já vimos. Dentro dos estados nós temos as cidades, né? Que é o nosso estado de São Paulo. E mais ou menos dessa região aqui, fica Badibacite, tá bom? É que aqui é muito pequenininho, não dá nem para mostrar exatamente. Mas o nosso Brasil foi dividido em 5 regiões, então a gente vai estudar cada uma delas agora. Então, começando aqui, pela região norte. É a mais extensa, a maior região do Brasil, e nela localiza-se a floresta amazônica. Grande parte das atividades econômicas é baseada na agropecuária, que é a criação de gado, e nas extrações mineral, vegetal e animal. A cidade de Manaus se destaca pela produção industrial de eletrônicos, computadores, celulares, televisores, relógios, etc. A cultura indígena é muito marcante nessa região, porque ainda nós temos comunidades indígenas aqui, né? O que enriquece a culinária local, da qual fazem parte muitos pratos de peixes com especiarias, com temperos e frutos da floresta amazônica. Então, lá como é uma região rica em rios, eles têm várias espécies, muita variedade de peixes. Então, os pratos lá são todos à base de peixe. Todos não, né? A maioria. Região Nordeste é a região com maior número de estados. Então, se a gente olhar aqui no mapinha, olha quantos estados nós temos aqui. Então, aqui a região Nordeste, aqui foi a Norte, que nós acabamos de ler, e aqui a Nordeste. No litoral, que é aqui, a parte de fora do mapa, é o litoral, é a praia, né, o Oceano Atlântico. No litoral, há belas praias e muitos monumentos históricos do período colonial, do período da colonização do Brasil, da época que os portugueses aqui chegaram, o que ajuda a promover o turismo e a favorecer o desenvolvimento de atividades do comércio e serviços. O Nordeste é conhecido por suas festividades, como a festa do Boi-Bumbá, a festa do Divino, o Carnaval, com ritmos do frevo e do maracatu, a festa junina, entre outras. Então, aqui, novamente, o mapa do Brasil e a região Nordeste em destaque. Região Centro-Oeste, o próprio nome já diz, né? Mais ou menos o centro do Brasil. É nessa região que está localizada a capital do Brasil, que é Brasília, né? E é a única que não é banhada pelo Oceano Atlântico. A criação do gado bovino e o cultivo de grãos, como a soja e o milho, tem grande destaque econômico nessa parte do país. E também a região com a menor população do Brasil. Uma de suas belezas naturais é o Pantanal, conhecido mundialmente como refúgio de vida natural. Então, do Brasil todo, é a região que menos tem pessoas habitando. Região Sudeste, que é a nossa região. O mapinha está lá do outro lado da folha, eu já mostro. É a região mais populosa e industrializada do Brasil, com destaque para os municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, que oferecem muitas atividades econômicas, culturais e educacionais. Em razão do vai e vem de pessoas e mercadorias, a região Sudeste tem muitas vias de circulação entre estradas, portos e aeroportos. Nessa região encontramos uma ampla diversidade cultural por causa do grande número de pessoas
que vieram de outras partes do Brasil e até mesmo de outros países. Badibacite, que é a nossa cidade, localiza-se nesta região. Então aqui já virei a folha, ó, novamente nós temos o mapa do Brasil e aqui a nossa região, que é a região sudeste, ó, com os estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Região sul é a menor região em extensão, em tamanho territorial e a segunda mais industrializada do país. Então a primeira mais industrializada é a nossa, né, região sudeste, e a segunda é a região sul. Apresenta uma atividade agrícola moderna e é conhecida pelas baixas temperaturas durante o inverno na maior parte de seu território. Então, lá é uma região muito fria, diferente da nossa, né, que é bem quente. Muitos alemães, ucranianos, holandeses, italianos e poloneses saíram de seus países de origem e vieram para o Brasil, especificamente para o sul do país, trazendo consigo aspectos de suas culturas e contribuindo para a construção de muitas cidades. Atividades. 1. Quais estados fazem parte da sua região? Então, ó, nós já observamos aqui no mapa, né? Quais são os estados? São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 2. Relacione cada região com o texto que corresponde às informações sobre seu território. Então, ó, nós temos aqui as 5 regiões e cada frasezinha corresponde a uma região. Tem o maior número de estados. Qual é aquela região mesmo que tem muitos estados? É norte, nordeste, centro-oeste, sudeste ou sul? Coloca o númerozinho aqui dentro do quadradinho. Detém o maior nível de industrialização, aonde tem mais indústrias. Qual é a região? Abriga a capital do Brasil, que é Brasília. Acabei de falar ali no textinho. Qual é a região? No inverno, grande parte dessa região tem temperaturas baixas, faz muito frio. Qual é a região? É a região mais extensa, é a maior. Qual é?